Então, cada problema é um problema. Eu vou fazer um cálculo que é genérico, que é útil para a gente, que é do alcance e da altura máxima de um projétil. Então, no caso de um projétil que volta para o mesmo nível vertical, então não é que você está lançando um prédio e ele chega na beira do penhasco, por exemplo, mas você está lançando do solo, por exemplo, e ele volta para o solo, um caso assim, ok? Nesse caso, é útil a gente calcular o alcance, então, onde que o projétil cai, e a altura máxima. O máximo que o projétil chega. Nesse ponto aqui é quando a velocidade y, vamos chamar esse ponto de A, né? É zero. Esse outro ponto da trajetória a gente chama de B, ok? Isso daqui tudo depende da velocidade inicial que você deu ao seu projétil e o ângulo inicial em que ele foi lançado. Então, vamos primeiro analisar o que a gente consegue tirar desse ponto A, ok? A gente sabe que no ponto A, a velocidade em y é zero, e dessas equações que eu coloquei aqui, velocidade em y é velocidade inicial y menos g delta t, ok? Vamos escrever esse delta t assim, menos g é o tempo, é o instante de tempo nessa posição lá, menos o tempo inicial. Então, vamos dizer que a gente começou o nosso relógio quando nosso tempo é zero, quando a gente disparou o projétil. Então, isso daqui é zero. Então, a gente pode agora isolar o t nessa equação. Então, vamos fazer por partes. Vamos passar o GTA para o outro lado. GTA é igual a V e Y. Só que esse VY, se vocês lembram, é V seno θ. Então, é o V inicial seno desse θ inicial. A gente está falando tudo aqui da velocidade inicial. Então, T, no instante de tempo A, é VI seno de θi dividido por G. Então, essa é uma equação útil para a gente, ok? Mas eu quero, lembrem-se, eu estou querendo calcular esse H e esse R que vão ter relações com esse ângulo e provavelmente com a velocidade inicial. Ok, então agora para achar H, a gente pode achar a altura nesse ponto A. Então a altura nesse ponto A, vamos voltar para as nossas equações, ó, o movimento retilíneo uniforme, essa equação aqui, então a gente escreve y final menos y inicial é igual a Vy inicial delta t, eu só passei o y inicial para o outro lado, menos meio de g delta t ao quadrado. Y final menos y inicial é a altura. Então, aqui a gente tem a altura, que é o que a gente quer calcular. Esse delta t, a gente já viu que é o TA menos zero. Então, esse delta t a gente substitui por essa coisa toda aqui, ok? Então, vamos substituir todos os delta t's por essa coisa toda aqui. E esse VYI, a gente viu que é VI seno de θi. Então, substituindo VI, VYI, VI seno de θi. E o T, VI seno de θi sobre G. Então, isso daqui é isso daqui é isso. E tem esse outro termo, menos meio de G delta t ao quadrado, que é esse termo. Então, é VI seno de θi dividido por G, tudo isso ao quadrado. Então, vamos simplificar essa expressão. H é igual a VI ao quadrado seno de θi ao quadrado dividido por G. Isso daqui é menos meio de VI ao quadrado seno de θi ao quadrado
dividido por g também, que um desses g's cancela com um desses g's ao quadrado. Então, isso aqui é o mesmo termo, só que aqui é multiplicado por 1 e aqui é multiplicado por menos meio. Então, é 1 menos meio vezes aquele termo. Então, dá meio aquele termo. Meio, e aquele termo é bi ao quadrado, seno ao quadrado de θi, dividido por g. Então, essa é uma equação muito útil. Estão vendo que a altura aqui depende da velocidade, então quanto maior a velocidade inicial, maior a altura, mas depende também do ângulo. Então, a maior altura é quando esse o seno vai de menos 1 a 1, o seno ao quadrado vai de 0 a 1, concordam? Então, a maior altura vai ser quando o seno ao quadrado for 1. O seno ao quadrado 1 é quando esse ângulo for 90 graus, ou seja, você está jogando na vertical, para cima, sem nenhuma velocidade horizontal. Também 180 graus dá, mas você não vai jogar para baixo, né? Porque senão vai atingir o sol. E daí não é a altura máxima mais, é queda máxima. Ok. Muito bem. Agora vamos ver qual que é o alcance, ou seja, qual o máximo deslocamento horizontal que esse projétil faz. Então, para começar a pensar nisso, é útil a gente ver o seguinte, esses dois casos aqui, esses dois intervalos de tempo, tanto o tempo que ele leva para subir e o tempo que ele leva para descer, são iguais, porque é simétrico. Se vocês lembram desse meu outro desenho aqui, essa velocidade I aqui, o módulo dessa velocidade inicial é igual ao módulo dessa velocidade final se você chega no mesmo nível, porque são simétricos. Aqui você está diminuindo a velocidade até ela chegar no zero, aqui você vai aumentar a velocidade até ela chegar no mesmo módulo daquela ali, porque a aceleração é a mesma, ok? Então, isso implica que o instante de tempo B é igual a 2 vezes o instante de tempo A. Então, TB é igual a 2TA. Se vocês fossem escrever isso no exercício, tinha que escrever todo esse raciocínio que eu fiz, ok? Isso daqui eu falei para vocês, se vocês quiserem narrar também podem narrar. Mas isso daqui é justificado pela simetria, ok? Mas vocês podem fazer as contas também. Então, se vocês quiserem fazer as contas, é só vocês usarem essa equação de novo, só que para um tempo TB. Então, y final menos y inicial é igual a VYI delta t menos meio de g delta t ao quadrado. Então, isso daqui, por definição, o y inicial e o final, no tempo b e o tempo inicial, são iguais, então isso daqui dá zero, um menos o outro dá zero. Então, a gente fica só com esse termo aqui. Então, a gente tem VYI, vou colocar o delta t em evidência. Delta t menos meio de g delta t, não é mais ao quadrado, porque eu coloquei um dos delta t's em evidência, igual a zero. Então, quando que essa expressão é igual a zero? Quando delta t é zero, ou seja, no tempo inicial, ou quando isso daqui é igual a zero. Então, VYI menos meio de g, lembrem-se, isso daqui é o TB menos zero. É igual a zero. Então, rearranjando os termos, ó, TB é igual a VYI dividido por G, isso multiplicado por 2. Lembrem-se que VYI é isso daqui, é isso daqui. Então, 2 VI seno de θi dividido por G. Comparem, TB é 2 vezes esse termo, e esse termo é o TA, ok? Então, isso daqui é a maneira longa de fazer, que também é válida. Ok, então a gente tem isso. Então, a gente já sabe qual é o instante de tempo TB. Lembrem-se. O que liga essas duas equações é o tempo. Então, o que a gente fez foi, achou qual é o instante de tempo TB. A gente achou o instante de tempo TB, que vai ser dado
pelo movimento vertical, porque é quando ele desce de novo, e nesses instantes de tempo TB, a gente quer calcular a posição X, agora o movimento horizontal. Então, a gente achou o TB pelo movimento vertical e vai aplicar isso no movimento horizontal, ok? Então, para o movimento horizontal, de novo aqui, ó, a gente pode usar essa equação. Então, X final menos X inicial é igual a V e X delta T. Isso daqui é exatamente o que a gente quer calcular agora, que é o alcance. Lembram? A gente estava chamando o alcance de R. Então, R é igual a Vx. Então, Vx é a componente x. V cosseno θ. Então, é VI cosseno de θi. E o delta T é esse T, B aqui. Então, é 2TA, que é 2 vezes VI seno de θi dividido por G. Então, vamos rearranjar os termos aqui. Isso daqui é VI ao quadrado. E eu vou escrever assim, 2 cosseno de θi, seno de θi, dividido por G. Para simplificar essa expressão, a gente tem que lembrar das relações trigonométricas de seno mais cosseno. Então, se vocês lembram daquela relação trigonométrica, vou escrever aqui no cantinho, seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais cosseno A seno B. Se A e B são iguais, então seno de 2A é 2 seno de A cosseno de A, que é exatamente esse caso aqui, que é o mesmo ângulo. Okay? Então, a gente pode substituir esse 2 cosseno A seno A por seno de 2A. Então, R fica VI ao quadrado, seno de 2 θi dividido por G. Então, esse daqui é o alcance, ok? Então, se vocês lembram, era onde que o projétil chega na horizontal, ponto máximo que ele chega. De novo, é o caso especial em que o projétil sai da mesma altura a que ele chega, ok? Você não pode aplicar isso para você jogar uma pedra para um penhasco, em cima de um penhasco e ela chega lá no fundo, ou você joga uma pedra para cima de um prédio e ela fica lá em cima. Então, não se aplica isso, só no caso que chega ao mesmo nível. Ok, aqui a gente tinha visto que a máxima altura é quando o seu ângulo é zero, então você joga para cima. É 90 graus, quando você joga para cima. Aqui, o ângulo máximo é quando o seno de 2θ é 1. Então, se você fizer essa conta, quando que o seno de 2θ é 1, isso implica que você tem um ângulo de 45 graus, ok? Então, 45 graus é o maior alcance. Então, tem aqui nas notas de aula, um gráfico mostrando qual é o alcance para diferentes ângulos. Então, para 45 graus, vocês veem que é o máximo alcance. Mas uma coisa interessante de ver é que para ângulos complementares, ângulos que somam 90 graus, 30, 60 graus, o alcance é o mesmo. A diferença é que quanto maior o ângulo, maior a altura máxima. Mas o alcance é o mesmo, ó, 15 e 75. Mesmo alcance.